Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. 8h31. Muito bom dia para você sintonizando 106,7 MHz, ouvindo a partir de agora o Giro Rio Preto desta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016. É sempre um prazer estar com você trazendo mais informação e serviço de utilidade pública para você que é nosso ouvinte e para você que tem interesse também em estar bem informado. É o Giro Rio Preto que está no ar. Olha, atenção para você que está no trânsito, aí em São José do Rio Preto, se deslocando durante todo o dia, para os próximos dias também. Mais uma grande obra da Prefeitura começa hoje e promete mudar a cara da cidade. São os corredores de ônibus que traz junto um pacote de melhorias para o trânsito. Em nossa coluna de economia hoje, a gente fala sobre um novo título que Rio Preto ganhou, a de melhor cidade do país para se investir. Tem ainda duas reportagens sobre compra de carros e imóveis. Qual a melhor opção? Financiamento, consórcio, no caso dos carros? Já para quem quer um imóvel é melhor esperar e alugar um ou comprar? As respostas a gente dá já já. É o Giro Rio Preto que começou. Tamo junto! Só para você ter certeza, segunda-feira, 29 de agosto de 2016, muito bom dia para você que está começando a semana. Vamos começar bem a semana? Vamos começar para cima? Vamos combinar isso? Ótimo! Que esta semana seja uma semana excelente de muito trabalho para você, muita produtividade e também muito alto astral. É o que a gente deseja eu desejo em nome da equipe, de toda a equipe da Rádio Educativa FM. Bom, então, se você não sabe, você que está chegando a São José do Rio Preto, neste momento, vindo de outras regiões do estado ou do país, esta é a melhor cidade do estado para se viver. E a segunda melhor do Brasil. E começam hoje as obras que vão implantar 9 corredores de ônibus em Rio Preto. A ação faz parte do plano de mobilidade urbana da Prefeitura e também deve promover uma reurbanização na cidade com mais iluminação, pavimentação, calçadas e novos terminais de ônibus integrados. A Letícia Greco participou da coletiva de imprensa quando o prefeito Valdomiro Lopes assinou a ordem de serviço. Nos próximos meses, Rio Preto estará de cara nova, mais moderna e com características que a aproximam dos principais centros urbanos do Brasil. Tudo isso por causa das novas obras do Plano de Mobilidade Urbana que começam a ser executadas hoje. Serão 9 corredores de ônibus com uma extensão de 42 quilômetros, além de 100 quilômetros de calçadas adaptadas para acessibilidade, 111 novos pontos de ônibus e uma reurbanização que contemplará iluminação e pavimentação. O prefeito Valdomiro Lopes assinou a ordem de serviço na última sexta-feira, dia 26, e comentou sobre a obra. São 9 corredores de ônibus que, somados na sua quilometragem, eles somam 42, um pouco mais de 42 quilômetros de corredores, que vão diminuir o tempo da viagem do ônibus. Em alguns casos, viagens que demoram 50 minutos vão ser feitas em 30 minutos, em até 20 minutos. De tal forma que esse conjunto da mobilidade, quando estiver todo pronto, ele vai destacar Rio Preto a nível nacional e a nível até internacional em termos do transporte coletivo. Este projeto é o projeto do nosso segundo governo mais importante, porque ele significa uma mudança de patamar da cidade. Na verdade, é uma grande revolução na cidade, que faz parte do grande projeto da mobilidade urbana. O prefeito Valdomiro Lopes também explicou como os corredores de ônibus vão funcionar. Primeiro, nós vamos transformar os corredores de ônibus em verdadeiras vitrines da cidade. A Avenida Alberto Andaló, por exemplo, vai ser a nossa Avenida Paulista, junto com a Avenida Badibacite,
Assim que terminar a obra anti-enchente, também será feito o corredor lá, e assim nós vamos ter grandes avenidas que serão destaques, inclusive com móveis urbanos, novos pontos de ônibus, com os novos terminais nos bairros, interligando os corredores. Os corredores, eles vão terminar nos terminais dos bairros. São seis terminais dos bairros. Eu vou dar o exemplo do funcionamento do terminal da região norte, que fica ali num terreno do lado da UPA Norte. Ainda nós não licitamos, mas vamos licitar nos próximos dias esses terminais. Aquele terminal, ele vai interligar todas as linhas da região norte que vêm para o centro da cidade, que vão para a região do Hospital de Base, do Distrito Industrial, região dos Damas, sem passar pelo centro. Mas o que é importante? O terminal da região norte vai ter ônibus articulado, ligando no horário de pico, a cada 30 segundos, um ônibus, ou a cada 1 minuto, de acordo com a necessidade do volume de passageiros, para que as pessoas venham rapidamente para o terminal central, que é a Estação Central Park. E o corredor vai ter um trânsito tão fácil, porque é exclusivo para ônibus e para táxis e para ambulâncias, só para isso. Então ele vai ter uma fluidez. O secretário de Obras, Luiz Carlos Calças, também falou sobre o projeto de reurbanização que faz parte do plano de mobilidade urbana. E, além das obras de infraestrutura e de mobilidade, implantar a reurbanização da cidade, como nós fizemos com as pistas de caminhada em torno das principais avenidas. Então vai ser revitalizado todo o passeio público, a iluminação e a pavimentação. E onde estão localizadas as paradas de ônibus, esse piso será reforçado, será executado em concreto, evitando assim que seja danificado em razão do tráfego pesado desses ônibus. Já o secretário de Planejamento de Rio Preto, Milton Assis, comentou a importância dessa obra e os benefícios que ela trará ao município. As cidades brasileiras começam a pensar em transporte coletivo normalmente quando atinge 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, o que já é um pouco tarde, porque as medidas preventivas em nível de planejamento urbano da cidade, elas necessariamente precisam começar antes. E Rio Preto pode se considerar feliz nesse sentido, porque além do planejamento dos projetos realizados na área de mobilidade urbana, quando a cidade tem 450 mil habitantes, com essa visão, portanto, de futuro, conseguiu também, apresentando bons projetos junto ao governo federal, conseguir os recursos para executar essas obras. E elas são, assim, fundamentais, porque elas são estruturantes de um sistema de transporte que no futuro chegará no nível de BRT, que é um termo em inglês chamado Bus Rapid Transit, que é um sistema que ele vai se implementando e ele se assemelha até, grosso modo, ao metrô, onde você tem uma estação central, você tem uma série de estações e as integrações são tal. Em última instância, a questão do grande beneficiado é o usuário atual do sistema de transporte coletivo e também o próprio trânsito da cidade tenderá a melhorar a médio e longo prazo na medida que muita gente que poderia, pela qualidade, quando há uma má qualidade no transporte, ir para o automóvel, para as motos. Então, ela tem também essa visão a médio e longo prazo de evitar que muita gente acabe aí indo para o transporte individual, complicando e piorando o trânsito da cidade. Os 9 corredores de ônibus terão um custo total de R$ 53 milhões, financiado pela Caixa Econômica Federal. O prazo para a execução da obra é de 210 dias. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Economia. 20 minutos para as 9 horas da manhã. Além de ser a melhor cidade do estado e a segunda melhor do país para se viver, Rio Preto agora também é reconhecida como uma das melhores cidades do Brasil para se investir. A afirmação é de um estudo que levantou dados de desenvolvimento dos municípios brasileiros e a Josi de Sá tem os detalhes.
Rio Preto está entre as melhores cidades do país para se investir. O município é o 39º melhor para atrair investimentos em uma lista de 300 municípios de todo o país com mais de 100 mil habitantes. O estudo, que leva em consideração o desenvolvimento econômico, social, infraestrutura, mobilidade, capital humano, dentre outros quesitos, é realizado pela Urban Systems em parceria com a revista Exame. O destaque dentre as áreas analisadas neste ano foi o desenvolvimento social, onde Rio Preto passou da 128ª colocação para a 26ª, avançando à frente de 102 municípios. Em relação aos 38 municípios paulistas listados, Rio Preto ocupa a 17ª colocação. É também o 24º melhor município da região sudeste. Com a classificação alcançada, Rio Preto continua incluída no círculo das cidades com alto potencial, segundo o melhor nível de classificação. A área de infraestrutura da cidade também garantiu avanço na pesquisa, passando da 61ª colocação em 2014 para a 36ª. Em desenvolvimento econômico, o salto foi do 79º lugar para o 62º lugar. O presidente da Urban System, Tomás Assunção, falou à Educativa sobre o estudo e o que ele sinaliza. Uma relação com a revista Exame, a Urban publica um ranking das melhores cidades para fazer negócios. Nessa edição do ano passado, desse ano, publicamos um trabalho pautado em cima de alguns indicadores, na verdade são 70 indicadores, que norteiam as cidades brasileiras que têm melhor infraestrutura, capital humano, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Esse ranking que nós estabelecemos foi exatamente para dar uma dimensão das cidades, no contexto geral das cidades brasileiras, para saber se eu estou, em que posição eu estou e que pontos que a minha cidade pode melhorar e pontos que a minha cidade já atingiu um bom nível se comparado com os padrões internacionais. Sobre as tendências de crescimento e desenvolvimento das cidades, Thomas aponta a interiorização dos investimentos, o que favorece Rio Preto. Existe uma nítida e clara busca por qualidade de vida nos padrões almejados pelas populações. Dentro disso existe uma saída das grandes capitais para o interior. Isso não ocorre somente no estado de São Paulo, ocorre também em Salvador, na Bahia, ocorre em Fortaleza, enfim. E esses parâmetros e esses indicadores, eles mostram exatamente tendências que as cidades e os habitantes das cidades buscam. Essas tendências são qualidade de vida, mobilidade urbana, redução do tempo de mobilidade entre a sua casa e o trabalho, a questão de segurança. Então aparecem diversos fatores. O objetivo é esse, é dar uma fotografia para o prefeito e para a população da cidade de pontos fortes e pontos fracos. O responsável pelo estudo destacou o nível de desenvolvimento de Rio Preto como um centro de região, além dos outros melhores índices apresentados pela cidade. São José do Rio Preto é uma cidade que polariza uma série de outras cidades ao redor, o que eleva essa posição de não de 400 mil habitantes, mas próximo de 750, 800 mil habitantes polarizados, o que é um tamanho significativo. A existência do aeroporto com voos regulares é um diferencial muito grande, porque o aeroporto representa hoje a possibilidade de uma conectividade econômica de negócios. Então, as empresas que estão indo para o interior para se instalar buscam cidades que possuam aeroportos, uma vez que você tem uma conectividade de negócios, uma conectividade com as capitais, e o aeroporto é o maior facilitador disso daí, e São José do Rio Preto tem essa característica, né, de se posicionar dentro das 300 cidades com mais de 300 mil habitantes, você ter a cidade posicionada no número 39, quer dizer, é a 39ª cidade entre as 300 cidades analisadas. Isso é muito bom, isso é muito significativo. E tem outras posições que ela está, por exemplo, em desenvolvimento social, ela está na 26ª posição, e desenvolvimento econômico na 62ª.
Esses indicadores, eles norteiam que existe ainda um espaço para melhorar, mas já coloca a cidade numa posição muito boa, muito satisfatória. Thomas também falou dos principais pontos que atraem os investidores para a cidade. A infraestrutura, a segurança, saneamento básico, capital humano, são posições que hoje são muito valorizadas quando uma indústria ou quando uma empresa pensa em se deslocar de uma capital para uma cidade do interior. Então, se você olhar para São José do Rio Preto com esses diferenciais e esse entendimento de que eu posso melhorar na minha área de capital humano, por exemplo, que vai dar suporte ao desenvolvimento econômico sustentável da cidade, nas suas cadeias produtivas mais significativas, esse é o objetivo desse relatório nosso. Então, quem se serve de São José do Rio Preto para hospitais, para estudar, para turismo, pegar um avião de lá e viajar, se a cidade tirar partido desses diferenciais, ela, sem dúvida alguma, atrairá investidores para lá. O estudo completo sobre as melhores cidades do país para se investir está disponível para download no site urbansystems.com.br. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Muito bem, mas para você que já está em Rio Preto, ou para você que quer se mudar em Rio Preto, vou falar a hora primeiro para você aqui, 8h47 agora, tá? Então, se você quer se mudar para cá, quer comprar um imóvel, quer morar aqui na cidade, qual seria a melhor opção? Comprar ou alugar? Uma opção mais vantajosa nesse momento, por exemplo, que nós estamos atravessando. Com essa dúvida, a Letícia Greco conversou com um economista que fez uma análise da situação econômica do Brasil e de Rio Preto para tentar responder a essa pergunta. Você está em dúvida entre comprar ou alugar um imóvel? Sabe o que precisa levar em conta na hora de tomar essa decisão? Segundo o economista Bruno Esbrógio, antes de decidir pela compra ou locação, é preciso analisar a situação do mercado de imóveis, levando em conta a realidade econômica pela qual o Brasil passa. O mercado imobiliário ele vinha bastante aquecido, ele vinha com bastante crédito sendo ofertado, né? Programas como Minha Casa Minha Vida e outras maneiras de financiamento, fez com que o preço dos imóveis, no Brasil inteiro no geral, mas aqui também na nossa cidade, ele tivesse uma valorização constante. E nos últimos anos, pelo advento da crise, o crédito secou, a gente teve uma diminuição muito grande do crédito, e isso desaqueceu o mercado imobiliário num momento onde a gente tinha uma oferta crescente de imóveis. E esse aumento da oferta dos imóveis, isso acabou dando muito mais oferta nesse setor, no momento em que tivemos uma queda grande de demanda e esse enxugamento do crédito, que é ponto estratégico muito grande para esse setor. Ele depende muito de crédito. Quando acontece esse enxugamento do crédito, a demanda cai muito. E aí esse setor ficou um pouco refém dessa situação de crise. E aí a gente teve o caimento do preço geral no mercado imobiliário e também acabou refletindo sobre o mercado de aluguéis. A queda da renda fez com que cada vez as pessoas tivessem menos disponibilidade de comprar e mesmo quem estava com aluguel tivesse que renegociar esses aluguéis porque a renda, de repente, começou a cair muito. Então, teve uma mudança, um redesenho nesse sentido. Com a oferta maior de imóveis, Bruno lembra que o momento é propício para negociar. Como teve esse aumento muito grande da oferta e caiu bastante a demanda, quem tiver essa paciência, essa verdadeira operação de garimpo, existem bons negócios que começam a aparecer depois de um longo período de crise. É um bom momento para renegociar o aluguel, porque o aluguel ele vem caindo nos últimos anos, o preço dos imóveis também teve uma queda considerável, então é um momento em que se pode considerar especular aí alguma coisa no mercado imobiliário e talvez aí achar bons negócios nesse setor. O economista também comenta qual é a opção mais vantajosa para o momento: alugar ou comprar. Aí depende muito do quanto que a pessoa tem em mãos. Se a pessoa precisar financiar grande parte, eu não sei se comprar seria o ideal, porque a gente está num momento de que a taxa de juros é crescente, o preço do dinheiro, né, o custo pelo financiamento é muito alto, e isso descaracteriza a ideia da compra
mesmo com bom preço, porque você vai pagar mais barato no imóvel, mas o financiamento vai tornar esse barato caro. Por exemplo, você acaba pagando 2 vezes o que vale o imóvel, porque metade do valor daquilo vai para juros. Então aí, se a pessoa tiver uma porcentagem interessante, quanto mais tiver, menor o impacto, então seria interessante de buscar. Mas se precisar financiar muito, aí eu acho que já se torna desinteressante comprar. O aluguel, no momento, por conta de ter muita oferta de imóvel para alugar, talvez dê para encontrar bons imóveis a preços mais baratos e fica bem abaixo do preço da parcela da compra de um imóvel. E a diferença entre a compra de um imóvel e o preço do aluguel dá para fazer uma poupança para que no futuro tente aí se especular com mais reserva, com uma poupança, tentando dar uma entrada maior no imóvel, conseguir melhores possibilidades. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Negociar. Essa é sempre a chave do negócio em qualquer serviço ou qualquer objeto que você vá comprar ou vender. Sempre negociar. Mas agora que você já sabe qual a melhor opção no caso dos imóveis, então você de repente quer saber também qual a melhor opção na hora de comprar um carro. À vista, claro, é possível conseguir bons descontos. Até o economista aí disse, no caso dos imóveis, se você tem o dinheiro na mão, claro, não tem nem dúvida. Agora, mas e quem não tem essa opção no caso do carro? Eu também conversei com um economista e, segundo ele, é preciso analisar a necessidade do comprador. Na hora de comprar um carro, o interessado pode pagar à vista e muitas vezes mais barato. Mas como nem todo mundo tem dinheiro na mão, existem algumas opções, o consórcio e o financiamento. Se você não sabe qual a melhor opção, o economista Edgar Esbroge explica a diferença entre os dois. Uma diferença fundamental é que quando você faz um consórcio, você não tem o bem na hora, você depende de um sorteio, você depende de lance, você está dependendo de outras situações para que você tenha o veículo. O que você tem que ver, primeiramente, se eu preciso de um veículo para trabalhar, talvez fosse mais importante que eu fizesse um financiamento, porque eu saio imediatamente motorizado, pronto para o meu serviço. O consórcio se aplica mais a quem já é motorizado e quer fazer uma troca de veículo, e então ele entra no consórcio por um valor bem abaixo, e quando ele é sorteado, quando ele dá um lance e retira o valor em espécie, ele contribui com o valor do carro que ele tem e acaba tirando um carro novo. Ok, mas qual é mais vantajoso? A resposta depende de alguns fatores. Todo indivíduo que tem uma conta bancária, normalmente no extrato dele vem um limite estabelecido para várias operações. Se ele é de pouco risco, o banco vai oferecer uma taxa baixa que talvez seja mais interessante do que o consórcio. As diferentes taxas cobradas das administradoras e dos bancos podem fazer também diferença no bolso, quando o carro estiver quitado. Porque o consórcio, ele vai pagando, ele vai tirando dinheiro que poderia estar numa poupança, em alguma aplicação, vai pagando mensalmente até que ele seja contemplado. E ele tem ainda uma taxa de administração, que é outro ponto fundamental para você verificar no momento do negócio. Tá bom, você não sabe ainda o modelo que quer comprar, mas provavelmente não é um daqueles super carrões. Então o conselho é analisar a necessidade e as taxas cobradas pelas empresas. Se você é um cliente de baixo risco, você pode ter 1,5%, você pode ter 1,8%, até 2%, que é aceitável na compra de veículo. Isso ao mês, é a taxa mensal, né? O administrador de consórcio, antigamente eles trabalhavam na faixa de 10%, que hoje seria um exagero, talvez, né? Porque hoje os consórcios estão mais ligados a concessionárias, então elas às vezes trabalham com taxas muito baixas, porque elas estão visando a venda do veículo que está com problemas de venda hoje, né? Hoje tudo tem que ser examinado. Não existe mais, como no passado, isso é melhor ou aquilo é melhor. Só um exame no momento da compra mesmo, né? Lúcio Ramos, para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. 5 minutos agora para as 9 horas da manhã. A semana começa com céu azul em Rio Preto, mas deve mudar amanhã, tá? Com previsão de aumento de nuvens e até chuva na quarta-feira. Os termômetros iniciaram esta segunda-feira marcando mínima de 20 graus e até o meio da tarde esse número deve subir para 32 graus.
8 horas e 55 minutos. Preste atenção onde estão instalados os postos de vacinação antirrábica. Só um minuto para o trânsito. Primeiro vamos aqui aos postos de vacinação antirrábica hoje em Rio Preto. Na praça pública do bairro Cidade Nova, que fica na rua Otávio Pinto César, próximo ao número 945. No Rio Preto Pet Center, na Avenida Potirendaba, 1685, no Jardim Santa Luzia. Na praça pública do Jardim Urano, que fica na rua Luiz Figueiredo Filho, esquina com rua Olavo Guimarães Correia. No Pet Cui, na Avenida Benedito Rodrigues de Lisboa, 280, no São Francisco, e no Beto Rações, na Rua José Rodrigues da Silva, 701, também no São Francisco. O atendimento é das 2 da tarde às 7 da noite e você pode levar seu animal lá de estimação para ser vacinado, deve, aliás, é de graça. Agora sim. Trânsito. A Josi de Sá que fala ao vivo com a gente para saber como é que está a movimentação nas ruas e avenidas da cidade. Bom dia, Josi. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, eu estou aqui no Lago 3 da Represa Municipal, aqui na região dos Damas, mas antes de vir até aqui, a gente deu aí um passeio pela Avenida Filadélfia Gouveia Neto, pelo início da Alberto Andaló, e está tudo tranquilo. Eu até fui dar uma checada ali na Filadélfia Gouveia Neto, no final dela ali quando a gente pega para ter sentido a Danilo Galeazzi, para ver como é que, e sentido a Zona Norte, para ver como é que estava uma obra do SEMAI ali. Mas hoje está tudo tranquilo, tudo liberado já. Ontem estava tendo um direcionamento de trânsito ali, um desvio, por conta de pequenos reparos, mas hoje já está tudo tranquilo. Eu aproveitei para vir aqui até as margens da represa para dar o nosso radar estático, né? Que hoje tem radar estático móvel aqui na Avenida Nadima Dama, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Com essa mesma velocidade, Lúcio, tem também radares na Governador Ademar de Barros, na Avenida da Saudade, na Avenida Mário Andreasa, na Avenida Anísio Haddad e na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa. Já os radares de 40 km por hora, hoje vai ter só na rua Dom Afonso Henrique, ali nas proximidades do Plaza Avenida Shopping, no Parque Estoril. E o radar de 50 km por hora, também próximo aqui onde eu estou, na Avenida Miguel Dama. É com você, Lúcio. Ok, então, muito obrigado. A Josi aí falando em relação ao trânsito, semana começando tranquila nas ruas e avenidas de Rio Preto, e a gente torce para que continue assim durante toda essa semana aí, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo, que fique sempre assim. Bom, agora são 8 horas e 58 minutos. A literatura é um dos pontos importantes das provas de vestibular e nem sempre é fácil ler tantos livros clássicos e contemporâneos pedidos para tantas provas diferentes, não é verdade? Mais difícil ainda é interpretar corretamente as obras. Agora, essa reportagem da Josi de Sá, que a gente vai veicular agora, tem uma dica interessante para os interessados. Com a aproximação das provas dos vestibulares, algumas aulas extras podem ajudar quem se dedica para alcançar uma vaga na faculdade. Por este motivo, a partir das indicações de leitura para os vestibulares das maiores universidades do país, o projeto Bem Lido do Sesc Rio Preto apresenta análises de obras da literatura de língua portuguesa. Amanhã, dia 30, às 7h30 da noite, haverá a leitura e interpretação do romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. A técnica em programação do Sesc, Ana Paula Dias, conta à Educativa o que é o projeto Bem Lido e qual o seu objetivo. O projeto Bem Lido, como o próprio nome diz, é uma leitura de uma obra da literatura, uma obra que pode ser clássica, pode ser mais contemporânea. Normalmente essa obra figura em uma das listas dos vestibulares do país. E a ideia é que o professor, ou convidado, né, faça uma leitura, uma análise dessa obra em conjunto com os participantes. Então a gente gosta de chamar sempre de bate-papo, porque não é uma aula comum. O professor sempre abre para as pessoas falarem. E aí a gente já chega no público, que é muito indicado para quem está prestando vestibular, que está fazendo a primeira leitura, a segunda leitura dessa obra, mas também para professores, para pessoas que são interessadas em literatura em geral, porque aí a leitura fica mais completa, cada um pode colaborar um pouquinho com seu conhecimento de mundo e o que já sabe sobre a obra. A gente tem todos os anos e acontece com várias obras ao longo do ano, né? Então são vários encontros.
Ana Paula falou um pouco do livro que será tratado no Bem Lido amanhã, A Cidade e as Serras, e sobre o professor que fará a apresentação. Agora, amanhã a gente tem As Cidades e as Serras, é um romance português do Eça de Queiroz, em que a personagem vai refletir sobre a diferença entre as cidades e as serras. Então, ele sai da cidade com uma visão bastante urbanizada, né, e vai para as serras, e aí começa a questionar como é a vida na cidade, enfim. É um romance de interface entre o campo e a cidade, é bem interessante. O encontro de amanhã sobre as cidades e as serras vai ser com o professor Valdemar Rodrigues Pereira Filho, que é professor de literatura, mestre também em literatura. E em setembro nós temos ainda mais 2 encontros, então quem não pôde participar dos primeiros, desde o começo do ano, ainda tem 3 oportunidades para participar. Para participar do projeto Bem Lido do Sesc Rio Preto, basta retirar o ingresso, que é gratuito, amanhã a partir das 6h30 da tarde, na unidade. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. 9:01 agora, este foi o Giro Rio Preto desta segunda-feira, 29 de agosto de 2016. Obrigado pela sua audiência, viu? Que você tenha uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Segue a programação da IAEL Costa, eu volto ainda, trazendo mais informação e serviço de utilidade pública. Lembrando que o Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, as repórteres Letícia Greco e Josi de Sá, trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Gente, muito obrigado pela audiência. Tchau! Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão rio-pretense.